Bom, saudações São Paulinas, do Muito São Paulino. Para quem não me conhece, eu sou Leandro Portela e eu tenho essa página no Instagram, onde eu demonstro um pouquinho do amor que eu tenho pelo São Paulo, publico um pouquinho das minhas coleções de camisas, fiz bastante amigos e pensando nisso, eu fiz um projeto chamado Conhecendo Tricolores. O projeto Conhecendo Tricolores é pautado em conhecer um pouquinho da história desses torcedores do Brasil afora, né? Saber como conheceu São Paulo, como se transformou em São Paulino, uma história engraçada relacionada ao São Paulo. E hoje o grande convidado é meu amigo, um São Paulino doente, jornalista, publicitário, blogueiro, Daniel Perrone. Eu vou chamar ele aqui para a gente poder participar desse bate-papo, que vai ser muito bacana. Espero que todos gostem do projeto. Quem tiver sugestões, eu agradeço sempre. Qualquer sugestão é bem-vinda. Estou chamando ele aqui. Live com o Perrone. Grande Perrone! Salve, Leandro! Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Melhor agora, estando falando com um amigo, né? Mais com o irmão que eu tenho. Você tá bem pra caramba. Agora deu certo, né? Agora deu certo. Show Corona! Antes de mais nada, deixa eu falar aí pra galera que era pra gente fazer esse bate-papo nosso aqui, né? Desse projeto do Leandro, era pra gente fazer na semana passada. Mas aí eu tive um problema no celular. Meu celular, ele estava funcionando, ele estava ligando tudo, mas ele estava com a tela toda preta. Imagina, né? Uma pessoa que trabalha com blog, trabalha com publicidade online, tá com o celular todo preto. Eu tive que ir rápido numa concessionária, numa assistência. Sorte que eu tenho um amigo meu que tem uma assistência. Ele fez uma exceção para mim. E foi coisa rápida, mas tinha que trocar lá, sei lá o quê, e acabou dando tudo certo. Menos o nosso bate-papo, né, que ficou para agora. O importante é que vai ocorrer o bate-papo, né? É o mais importante de tudo. Primeiramente, Perrone, eu quero te agradecer por você acreditar no projeto. Você que tem uma credibilidade gigantesca, não só no meio São Paulino, mas no meio jornalístico. Como eu falei para todos aí, você é um jornalista, blogueiro, publicitário de longa data. Aí, primeiramente, eu queria tirar uma dúvida contigo, acho que muita gente pergunta. O teu sobrenome Perrone, tem alguma coisa a ver com os jornalistas que tem aí? Então, eu sou primo de segundo grau do Ricardo Perrone, que é jornalista da UOL, corintiano. O Rica Perrone. Não, o Rica não. O Rica, a gente já tentou achar parentesco, assim, próximo. A gente não conseguiu. Mas aí a gente chegou a uma conclusão. Perrone, na Itália, é mais ou menos como se fosse Souza, Franco aqui no Brasil, sabe? É uma coisa mais comum. Sim, então, sim. assim, teve muito Perrone que veio, se instalou no Rio de Janeiro, outros se instalaram no interior de São Paulo, outros no Rio Grande do Sul, outros na capital paulista, como foi o meu caso do Rica e o do Ricardo Perrone, da Mona Lisa. Mona Lisa também é minha prima de segundo grau. Verdade, a jornalista da Globo, verdade. Tanto a Mona Lisa quanto o Ricardo Perrone, eles são, acho que, netos de irmão ou primo dos meus avós, assim, sabe? Então, tem uma relação, sim. Mas o que a gente tentou achar que era eu e o Rica, a gente não conseguiu. E todo mundo pergunta, assim, é uma pergunta... Eu recebo, Leandro, eu recebo cerca de 200, 300 DMs por dia, né? Em dia de jogo eu recebo mais. Em dia de jogo eu recebo 1.000, 1.500, sabe? É muita coisa. E muita gente pergunta, você é parente do Rica? E aí eu falo essa história. Eu até tenho já um copy-paste assim, que eu tenho no celular, que eu já pego, copio e colo. Olha, não sou parente, somos colegas, né? Não chegamos a ser amigos, mas somos colegas. E a gente já procurou parentesco e não conseguimos achar. E outra dúvida, Perrone, que acho que muita gente pergunta também. Você, por ter descendência italiana, não sei se sua família tem
palmeirenses. Mas por que você se tornou São Paulino? De onde vem o amor ao São Paulo? Ah, tá. Bom, minha família é de descendência síria e de italiana, né? Então eu sou, vamos dizer que eu sou metade sírio, metade italiano por parte de pai e de mãe. Certo. O meu avô era italiano e palmeirense. E meu avô botava a camisa do Palmeiras em mim quando eu era pequeno, quando eu era criança, coisa assim. Tipo, até os 3, 4 anos, eu tenho até foto. Tenho amigos meus de infância vivem falando para mim, não vem me ferrar, não, porque eu solto a tua camisa do Palmeiras com 4 anos, hein? Realmente, eu tinha... Mas a gente não entendia de futebol, recebia presente do avô, nunca vi... Assim, eu me lembro do primeiro jogo de futebol meu. Isso que eu ia te perguntar. Pai, e aí isso justifica tudo. Meu pai foi o meu grande incentivador. E na família da minha mãe, na família do meu pai, isso na parte da minha mãe que tinha esse meu avô, né? Na parte do meu pai, a família do meu pai tinha 7 irmãos. 5 irmãos eram corintianos. Meu Deus! 2, e o meu pai São Paulino e um outro tio São Paulino, que eles costumavam, né? Porque o meu pai falecido, meu tio ainda é vivo, mas eles costumavam falar que eles valiam por 14. Sabe? Isso é chato. Sim, porque, sim. assim, o São Paulino, pelo menos na minha família, sabe? O São Paulino é muito mais chato que o corintiano do que o corintiano com o São Paulino na minha família. Por quê? Porque a gente ganhou muito mais durante o tempo do que eles. Então, assim, eu tenho um tio que o meu tio enchia o saco de todo mundo. De tanto que ele enchia o saco da galera, eu aprendi a gostar mais ainda do São Paulo. E o meu pai meu pai me levou em estádio, mas ele me levou em estádio depois, assim, a partir de 4 anos, sabe? Eu não levava. Meu pai sempre foi para jogo, meu pai era da TUSP, um dos fundadores. Mas o meu pai nunca quis me levar a beber no estádio, porque naquela época, cara, se ia para jogo na CMTC, ônibus. Não tinha estacionamento no estádio, era muito complicado. Então, para criança, entendeu? Muito. Comida no estádio era amendoim do saco, assim. Um cara do saco, botava o saco do teu lado no cimentão do Morumbi, pegava uma concha, jogava no cimento, e a criança, né? Criança ainda pegava o choro assim, com a mão. Era bem raiz mesmo. Era muito raiz, era muito raiz. Mas é assim, quem me fez realmente São Paulino foi meu pai, num jogo entre Palmeiras e São Paulo, que eu pedi pro meu pai me levar no jogo, e meu pai nunca me levava. Aí uma vez eu pedi pro meu pai me levar no jogo com 4 anos, era São Paulo e Palmeiras, e aí meu pai falou, vou levar porque esse aqui eu tenho certeza que o São Paulo vai ganhar. O São Paulo meteu 3-0 no Palmeiras. Eu lembro que antes de... Meu avô tinha comprado aquelas bandeirinhas de tela de PVC. Sei. Também existia antes, podia entrar. É uma bandeira do Palmeiras. Eu fui no Morumbi com a bandeira do Palmeiras e com a camisa do São Paulo. Meu pai me deu a camisa do São Paulo e eu com a bandeira do Palmeiras do meu avô. Eu me lembro que foi 3-0 para o São Paulo. Não lembro que campeonato era, mas eu lembro que eu saí do estádio, joguei a bandeira no chão, pisei e falei, pô, eu sou São Paulino. Foi batizado. Meu pai foi muito esperto, porque aquela época lá era uma época assim, São Paulo até ganhava, mas ainda não estava ganhando tanto assim, sabe? Foi antes de 1982, Caramba! 81, de 80. Muito então, tempo. Foi antes do bicampeonato, entendeu? Então era uma outra vibe. Mas aí eu virei São Paulino, através disso. E aí, depois disso, começou a ir no estádio sozinho, com os amigos, começou a inserir no meio dos São Paulinos, né? Até uns 18 anos, mais ou menos, eu sempre fui com meu pai. Porque era um programa nosso, entendeu? O hobby de você. Amigo. Eu não ia com amigo. Meu pai já não era mais de torcida organizada. Eu lembro que o meu pai tinha aquelas almofadinhas bem chatinha, pequenininha, que era um puffzinho do São Paulo que ele levava para sentar na arquibancada.
Porque não tinha cadeira, era no cimento naquela Era época. no cimento, era no cimento. Mas tinha os puffzinhos vendendo do São Paulo, né? E ele tinha um, então ele levava radinho de pilha, né? Porque só para lembrar a galera que não tinha nem telefone celular na época. E a gente assistia jogo junto. Eu lembro que quando eu era pequeno, com 10 anos, 12, eu fiquei assim, dos 4 anos de idade até os 18, indo com meu pai. Que experiência fantástica. Até com 18 não, até com mais, porque às vezes, mesmo não morando com meu pai, a gente ia junto, etc. Uhum. Mas eu lembro que quando eu era pequeno, eu pegava e falava pro meu pai, São Paulo vai ganhar, São Paulo tá ganhando, vai ganhar, assim, tipo, era 30 do segundo tempo, e para mim, a minha segurança do São Paulo ganhar ou não era o meu pai falar do meu lado, não, agora o São Paulo já ganhou, agora pode comemorar. Porque tinha time pra isso, né, Perrone, naquela época também, né? Hein? Tinha time pra isso também naquela época, né? Tinha pra time, e também os jogos contra as equipes de Campeonato Paulista, essas coisas eram mais fáceis também. Sabe, Sim. tinha ainda uma diferença maior entre o clube grande da capital e os clubes do interior. Verdade. Principalmente quando o Miller estava em campo, era São Paulo ganhava. E aí comecei a viajar para fora com meu pai. O meu primeiro jogo fora foi em 86, final do campeonato brasileiro. Fomos para Campinas. Você participou daquele jogo contra o Guarani em 86? Participei. Tem até uma história boa. Eu fui com meu pai, a gente tinha, se eu não me engano, uma Belina na época. A gente fez de Belina até Campinas. E a gente foi numa churrascaria que meu pai sabia que tinha bastante São Paulino, mas tinha também bastante torcedor do Guarani. Todo mundo ficava junto, não tinha história de briga, não tinha nada. E aí, depois que a gente foi almoçar na churrascaria, a gente foi pro Brinco de Ouro, ficamos sentadinhos lá no cantinho. A torcida de São Paulo era num cantinho atrás, assim, do gol, perto do túnel. Quando estava aos 12 minutos do segundo tempo, que o Guarani estava ganhando, 12 minutos do segundo tempo da prorrogação, ia terminar em 15 minutos. Sim. 12 e meio, meu pai falou, puta, Dani, vou no banheiro, fica aqui. A gente estava com os amigos, estava com uns amigos conhecidos, assim, de arquibancada. Ele falou, Dani, me espera aqui que eu saindo do banheiro, eu te pego, a gente vai embora, rápido, entendeu? Nem ver a comemoração do Guarani. Tava tocando o hino do Guarani já nos alto-falantes. Ouvi falar isso, é verdade. Dessa história, mas eu ouvi, né, meio que chorando. E aí o Careca me faz aquele gol. Espírita. O meu pai tava dentro do banheiro. Na hora que o Careca faz o gol, a gente explodiu numa felicidade, a arquibancada, todo mundo explodiu, que o meu pai saiu com a calça riada do banheiro, todo cagado, tocou pra tudo quanto é lado. Meu Deus! Se abraçou, eu, meu pai e os nossos amigos, todo mundo, meu pai de calça riada. Bunda pra fora. Começamos a pular de felicidade pra gente, ali era o título, nem era o título ainda. Era disputa de pênalti, mas a gente estava tão contente que eu assisti disputa de pênalti com meu pai cagado, de bosta, e a gente acabou sendo campeão. Voltamos com o time, com o carro atrás do time, meu pai se lavou no banheiro. Literalmente. Foi demais. Para mim, aquele título foi o título mais emblemático. E assim, a final que o São Paulo participou, que foi para mim, eu não assisti, não era nem nascido na época, eu nasci em 88, mas amigos que participaram falou que não teve uma final tão espetacular igual aquela. Não teve. Eu vou te falar um negócio, eram dois times espetaculares e depois daquela final, eu mesmo falo que nunca pode desacreditar no time de São Paulo. Então, por exemplo, hoje, nós vamos perder o título. Eu não acho isso. Eu torço e acredito que não vai. Eu acredito que o São Paulo amanhã vai ganhar do Internacional e vai ganhar do Curitiba. E são 5 jogos, sendo que 4 são em casa, que o São Paulo vai ganhar 4 e vai empatar 1, entendeu? Mas assim, depois daquele jogo que eu participei, todo cheio de bosta, lá no Brinco de Ouro da Princesa, eu, Daniel Perrone, não tenho direito de desacreditar nunca do São Paulo. Nunca. Enquanto tem esperança e porcentagem para título,
E aí passa por outros títulos do São Paulo, passa pela Libertadores de 92, passa pelo Campeonato Brasileiro de 2008, entendeu? Então, eu como torcedor que já vivi muitos títulos do São Paulo e fui para o Japão ver o São Paulo ganhar aquele jogo lá que era para o São Paulo era para estar perdendo de 5-1 do Liverpool, que eu não tenho coragem. Sinceramente, eu não tenho coragem de assistir o replay daquele jogo. Um jogo eu lá, a gente foi para o Japão, a gente foi para esse jogo e o japonês ele é muito, não é que é ingênuo, mas eles são um povo tão organizado que lá eles não ficam vendo se você vai entrar com bebida ou não. Então a gente pegou embalagem longa-vida de água mineral lá nos AMPM que tem lá, a gente tirou toda a água e botamos litros de saquê dentro daquele negócio e entramos. O japonês nem quis conferir. Ele olhou para a água, pode entrar. Né? Para esquentar, que era muito frio. Tava muito frio e eu fiquei tão doido que o segundo tempo, quando o Liverpool fazia aqueles gols impedidos, eu saía do estádio e o pessoal me resgatava para dentro de novo, falando que não era... No terceiro, juro por Deus, eu tava na rampa indo embora do estádio. Quando meus amigos falaram, não, pode vir que não foi gol. Porque para mim não era possível o São Paulo tomar 3 gols do Liverpool e o juiz e o bandeirinhas corretamente invalidar os 3. Ele acertou os 3 lances. Depois desses jogos, depois dessas conquistas de título, eu tenho 48 anos de idade, então depois dessas conquistas de título, eu não tenho direito de nunca desacreditar do São Paulo. É óbvio que o semblante do time é um semblante de perdedor, que vem de muito tempo, que vem de uma diretoria perdedora, que vem de, assim, sabe, de uma... estigma de ser perdedor. O São Paulo não é hoje o que era o São Paulo anteriormente em termos de dirigentes, entendeu? Torço para que isso comece a mudar com o Júlio Casares, mas assim, o mundo mudou, o esporte mudou, o futebol mudou e o São Paulo ainda não mudou lá dentro, entendeu? É verdade. Eu não desacredito nunca do nosso time. Eu acho que a torcida nossa, ela tá muito machucada, Perrone, por tudo que já ocorreu. A nossa torcida não é acostumada a passar por fila. O São Paulo só passou uma vez por fila, que foi quando estava construindo o Morumbi. Então a torcida ela não é acostumada igual o Corinthians, o Palmeiras e o Santos, que ficaram anos sem ganhar nenhum título. Eu entendo. E outra, Leandro, a nossa torcida tá muito... A torcida de futebol hoje, que são os garotos, pessoas de, sei lá, de 18 a 25 anos, 30 anos, eles são... A rede social deles é o WhatsApp. É verdade. Desde que o WhatsApp foi lançado, o São Paulo não ganhou nada. Então a torcida do São Paulo é uma torcida machucada no WhatsApp porque nunca ganhou um título. Assim, que preste, né? Porque assim, o título da Sul-Americana é excelente, eu considero como título, etc. Mas infelizmente muita gente não considera. E eu tive a sorte de 2013, um ano depois, conseguir assistir um título do São Paulo, que é considerado título porque é uma partida oficial, mas é óbvio que ninguém considera, que é a Copa Eusébio, lá em Portugal, que foi o último título que o nosso ídolo Rogério Ceni levantou a taça. Eu foi considero, mas as pessoas não consideram e eu tenho razão, porque se eu considerar isso aí, o corintiano tem que considerar o título de 2000, o palmeirense o título da Pinga. Aí todo mundo vai ter que considerar tudo. É verdade. O que eu queria perguntar para você, Perrone, por tudo, além de ter trabalhado no Globo.com, de ter feito o blog lá, como você chegou nessa questão de trabalhar, de ter um blog? Você é jornalista formado, né? Trabalha com publicidade, mas como você juntou a paixão pelo São Paulo com o trabalho? Como que foi isso? Então, só para pontuar para você, eu sou publicitário formado, que depois, depois eu também obtive um diploma de jornalista. Né? Na época que eu me formei, foi em 93 que eu me formei, na FIAM, né, que é a FINDU, você tinha 2 anos que era anos de comunicação. Então você fazia comunicação.
E aí, no Certo. terceiro ano, você optava pela publicidade ou pelo jornalismo. Eu optei pela publicidade, eu atuo na publicidade até hoje, mas depois você poderia fazer mais 2 anos e você pegava 2 diplomas. Eu Ah, peguei, entendeu? Eu nunca quis exercer o jornalismo, eu sempre quis exercer a publicidade. Sou, sou bom de redação, eu tinha um dom de redação, então eu sempre quis exercer a publicidade. Mas surgiu a oportunidade da Globo a partir de um amigo meu que me indicou. Esse meu amigo, ele trabalhava na UOL, uhum. num jornalismo esportivo. Ele fazia aquele Radar UOL, não sei se as pessoas lembram disso, que era uma parte do jornal da Folha de São Paulo, um pedacinho, que eram bullets de notícia, eram notícias bem curtas de cada uma de um time. Mais Eu ou lembro. menos, entendeu? Então eram umas 6, 7 notícias. Tinha uma notíciazinha curtinha de São Paulo, mas super importante. E eu adorava, né, isso aí. Então eu fiquei amigo do Thiago, do jornalista. E tanto é que quando eu faço tabelinha entre trimundiais dentro do blog, para quem não conhece, bullets de notícia de São Paulo, do dia a dia de São Paulo, é em homenagem ao Radar UOL. É homenagem a esse que não existe mais, né, na Folha. Mas eu sempre gostei, então eu continuei repetindo isso no meu blog. E faz muito sucesso. Mas aí, eu sempre tive necessidade. O meu grande objetivo com o meu blog é fazer as pessoas voltarem a ler, ou lerem, entendeu? Fazer as pessoas que não tenha o costume de ler. E como é que você pode ler? Como é que você pode fazer uma pessoa ler? Dando para ela, o básico disso é você dar para essa pessoa algum conteúdo que ela tenha interesse. Interesse, Então é não adianta verdade. eu querer que as pessoas leiam mais fazendo um blog do Nietzsche ou fazendo um É, blog do Paulo Coelho, por exemplo. Porque as concordo, é pessoas verdade. não vão ler. Então eu resolvi unir a minha paixão, uma das minhas paixões, que é o futebol, né? Não é a única, é o São Paulo. Tem Eu por resolvi música. unir a minha paixão com o objetivo que eu sempre quis dar para a galera em geral, porque eu sou uma pessoa que leio muito, né? Eu leio Uhum. muito livro. Eu até há pouco tempo atrás assinava jornal, lia jornal, gosto de me manter informado. Mas eu vejo que cada vez mais as pessoas perdem o costume de ler. Então, Sim. esse virou o meu objetivo. Isso há 20 anos atrás, né? Porque eu comecei na SPNet. Então, eu fazia uma coluna na SPNet, trabalhei Os muito fundadores tempo. da SPNet, pelo que eu sei, né? Oi? Você foi um dos fundadores da SPNet na Não, época, não, né? não fui. A SPNet já existia quando eu entrei e eu comecei como replicador de notícia. Eu pegava a notícia dos outros portais e jogava lá. Entendeu? Certo. Jogava na SPNet. Era um indexador de notícias o portal, né? Só que a Internet. grande vantagem da SPNet, o grande diferencial da SPNet é que a SPNet abriu para comentários. Não existia Hum, isso na época. Então isso atraiu muita gente. A SPNet, durante muito tempo, foi o maior portal de São Paulo, do São Paulo e de futebol. Né? Tinha é. muito acesso. E aí eu fui, entre as promovido para colunista e depois promovido a colunista de segunda-feira, que era o melhor cargo que tinha na SPNet, porque sempre tinha um jogo no domingo ou no fim de Uhum. semana. Então sempre a gente falava na segunda-feira de um assunto muito quente, né? Que era jogo. Os seus textos são muito Então, bons, são oi? bem transparentes. Seus textos são muito bons, fáceis de ler, de entender. Isso também, né? Eu acho super importante que quem tem uma audiência grande, como foi o meu caso depois da Globo, porque a Globo, quando ela me chamou para um projeto de blogueiros que ela estava começando. Fui indicado pelo pessoal do Radar UOL. Eles, você tem uma cartilha para você seguir de manual de ética de redação. Padrão. A Globo, ela não me pagava, sabe? Eu não ganhava altos cifrões. Só que eu Sim. ganhava uma coisa que eu prezava muito, que era um canhão, que era o holofote.
Então É. eu ganhei um holofote muito grande na Globo e aí eu precisava justificar isso com um bom trabalho. Então eu Sim. me dediquei muito a criar um blog acessível para todos, que não fosse um blog de filosofia do futebol, É. porque muita coisa é filosofia do futebol. Você vai ter pouca gente te seguindo, mas gente muito fervorosa. Mas não era isso que era o objetivo. O objetivo da Globo era você se comunicar com o torcedor e a Globo aproveitaria a audiência para jogar mais banner, né? Para ganhar mais dinheiro, né? Óbvio, sim. Então eu fui na dança, eu fui dançando a dança da Globo durante 10 anos, fiquei exatamente 10 anos, que foi o tempo que durou o projeto. Eu te conheci nessa época. É, e quando eu saí da Globo, eu até pensei em não fazer o blog. Não era a minha intenção, entendeu? Mas tanta gente me procurou, já tinha internet, não tinha o Instagram ainda direito, mas tinha, né? O Instagram mas não era tão desenvolvido assim. Não é a Mas ferramenta que é hoje. tanta gente me chamou, teve uma invasão no meu Facebook pessoal, tudo, que eu falei, não, vou voltar. E eu fiz um blog com a mesma característica da Globo, do que eu fazia. Sim. Por quê? Muito Primeiro porque parecido. era eu mesmo, porque eu acho muito injusto você ficar 10 anos escrevendo, aí você sai do lugar com um monte de seguidor que você tem, aí você cria um outro blog e escreve completamente diferente. Então É. não tem Não é motivo. Muita gente achava que eu saindo da Globo eu ia espinafrar o time, que eu ia virar um torcedor amargurado, é, um torcedor raivoso. Mas não é o meu perfil, gente. Meu perfil as pessoas me contrataram para fazer o blog da Globo exatamente por eu ser pelo por meu ser que perfil. é. Pelo meu perfil. É claro que eu me moldei um pouco na técnica, na redação. A Globo sempre me passava o que era mais visto, o que era menos visto. Ela nunca me passava a audiência dos posts, mas ela passava a audiência do mês para a gente se guiar, porque o resto era segredo de Estado. E ela me passava, eu lembro que o Zé Gonzalez, que é o diretor, que foi o diretor do projeto, ele passava para mim quais eram os posts do Globo Esporte em geral que eram mais vistos. Então, tinha os mais vistos, por incrível que pareça, eram da Fórmula 1, Uhum. do Neymar, na época, tudo que se falava do Neymar era muito lido, e do Até hoje. Adriano. Era isso. O resto eram os times. Uhum. Entendeu? Então, a gente aprendia muito. Eu aprendi muito com a Globo. Foi uma grande escola para mim, e eu repito o que eu faço. Primeiro porque sou eu, segundo porque eu não acho justo eu tive muita briga com muita gente que queria que eu ficasse que eu mandasse um fora Leco, que eu Eu mandasse imagino. um fora, etc. E eu não faço isso. Aí os pessoal confunde isso com você ser conivente com as coisas. Não é Te bem agredia isso. nas redes sociais, que eu vi que muita gente te agredia porque achava que você tinha que falar um fora-leco, chamava de chapa branca. Eu acompanhei tudo isso, não concordando com tudo isso, porque é o que você falou. Você tem que se manter da maneira que você sempre foi. Não, eu acho que cada um tem um estilo e a gente precisa respeitar todo mundo. Mesmo Verdade. você não gostando, eu não gostando de algumas pessoas, eu só paro de respeitar essa pessoa, bloqueio e não sigo mais e não participo de mais nada quando essa pessoa desrespeita você. Então, quem me desrespeita tá bloqueado, sabe? Eu não nem entro em briga, porque não. Pena. Para mim, eu sou um publicitário, eu tenho cliente, É. eu tenho pessoas que eu pago, né, que eu emprego. Então eu não posso entrar em briga de internet, de futebol, por causa, isso afeta os meus clientes, afeta o meu trabalho, né? Então, de jeito nenhum. Perrone, me tira uma dúvida. Você que tem milhares de seguidores, com certeza você lida com haters, enfim, pessoas que te ofendem por qualquer motivo. Se você falar de futebol, te agridem. De política, te agridem. Como que você lida com isso? Porque pessoa Posso que te tem um... falar? Posso te falar? De um ano para cá, de 2 anos para cá, eu não tenho mais hater. Eu não vejo mais gente me xingando. Porque o primeiro que me xinga, que me ofende, eu bloqueio e nunca mais vejo.
Correto. Então, tipo, Certo? eu não tenho mais. Caiu muito esse número de haters, porque acho que a galera percebeu qual é o propósito do negócio, entendeu? Sim. Eu acho que quem gosta ficar trocando ofensa com seguidor ou com gente que provoca, que atrai hater. Eu não tenho mais isso. Acho que as pessoas que não curtem o meu conteúdo nem me seguem, entendeu? É só. Assim, ou então segue e não, sabe, para mim, eu não tenho problema nenhum, sabe? Você pegar uma coisa que eu falei, printar, jogar no grupo e discutir, sabe? Isso daí não tem problema algum. Agora, a ofensa nem passa para mim, porque eu não vejo. Então, Não, é. eu trato essa história com muita rapidez, sabe? Uhum. Me ofendeu, é bloco e não volta mais. Discutiu o meu conteúdo, eu discuto. Aí Claro. eu tô para isso, entendeu? É Sim. para mostrar o que eu penso e dar a cara para bater e promover a discussão e principalmente fazer a pessoa ler. Porque a pessoa lendo todo dia o meu blog, ela pode criar o costume de ler outras coisas também. É E é isso verdade. que eu acho que é uma das coisas que mais faltam no Brasil, é isso, leitura, sabe? Não é só Esclarecimento, é estudo. entender, é entender o conteúdo, porque tem muita gente que lê, mas não entende o que está lá, o conteúdo disso. E o que você faz é importantíssimo para a pessoa ter a prática de ler e entender o que está lá contendo no texto, né? Sim. Infelizmente tem muito conteúdo na internet do São Paulo que agora já mudou um pouco, está melhorando. Mas tinha muito conteúdo que não tinha apuração, sabe? E uma Muito. coisa que eu aprendi na Globo é você apurar, entendeu? Porque se você não apurar, é uma opinião tua. E É, aí a gente tem que deixar muito claro o que é opinião e o que é fato. Então, muitas vezes nos meus textos, eu dou um fato e coloco a minha opinião. E aí não é o que vai acontecer, entendeu? Por exemplo, eu tô pensando muito em fazer um post sobre jogadores da Série A que o São Paulo poderia pensar em contratar que não são badalados. Então, tem muito jogador do Ceará, do Fortaleza, do Sport, sabe? tem. Do América Mineiro, sabe? Da Chapecoense, que pode vir a ser um jogador útil, sabe? Para o São Paulo. E E a de gente custo barato, pode. de custo Oi? barato também, porque e de custo barato, né? Porque todos sabem que o São Eu Paulo estou está com uma pensando em dívida. fazer, mas aí o que eu faço? Eu cito esses jogadores e dou minha opinião sobre eles. Não é um fato que o São Paulo está atrás deles, entendeu? Sim. Aí quando eu sei que tem algum jogador atrás e que eu confirmo, que eu apuro e que realmente dá certo, aí eu publico como se fosse um post que eu apurei e que realmente pode acontecer. No final, eu vou te perguntar sobre. Vou linkar essa questão de bastidor, que você tem muito conhecimento de lá dentro, com o atual momento do São Paulo. Eu vou te fazer uma pergunta sobre isso, só para a Tá gente dar bom. andamento aqui. Me tira uma dúvida, Perrone. Eu sei que você já publicou 2 livros, já foi para o Japão, tem uma história gigantesca no São Paulo, enfim, de anos, né? Tirando essa história do seu No pai, São tudo que Paulo, não. Com o São Paulo. falou tudo, com o São Paulo. No São Tirando essa. Paulo eu não tive história nenhuma, porque eu nunca pertenci a nenhum. Nem sócio eu sou. É isso que eu te perguntar. Você não é sócio do São Paulo, você não participa Não, das eleições, nada. nada. Eu Tô imaginava fora você. disso aí. Tô fora. Quem lê o meu blog e me acompanha nas redes sociais sabe que a minha bandeira é a profissionalização do clube. Se Enquanto o tornou. clube não for profissionalizado, eu não tenho vontade de participar. Sou Eu. colaborador, quando já o clube já precisou da minha agência para fazer um trabalho, eu fiz. Aliás, Uhum, cobrei 2 vezes menos do que cobra normalmente por ser o São Paulo. uhum. O que eu, assim, palpites para coisas de marketing, etc., sempre dei, mas nunca participei, sabe? Porque não quero entrar nessa dança política que existe lá dentro, entendeu? Nesse esquema político. É muito De complicado. clube.
entendeu? É. Não quero, não gosto. E aí o meu blog, meu trabalho é só focado praticamente em mercado e dentro de campo. Tem um amigo nosso em comum, o Dani Campos, que ele era sócio do clube, e ele vendeu o título dele porque ele falou que ele não tem estômago para participar de política do São Paulo. Ele disse que não vale a pena. Eu não seria tão radical assim, né? Conheço o Dani e tudo. Eu não seria tão radical assim porque eu tenho um apartamento perto lá do clube e quando eu voltar, se eu voltar um dia a morar lá no Morumbi, lá perto, eu acho que o clube vale para você ir para piscina, para você fazer alguma atividade lá dentro. Mas eu entendo ele, entendeu? Quem é profissional de mercado, como eu, como o Dani, como muitos outros, e que tem a vontade de participar do clube por coração mesmo, acaba se decepcionando muito. Entendeu? Com como a coisa funciona. É verdade, todos dizem isso, é verdade, Perrone. Infelizmente é um fato que é triste, né? Porque um clube que tem quase 20 milhões de torcedores, uma eleição ser definida por 200 e poucos conselheiros é um absurdo, não pode ocorrer isso. E o São Paulo é o último clube que é dessa maneira arcaica. Outros clubes já transformaram. E o pior, Leandro, não é nem que é definido por... Se os 200 conselheiros fossem atualizados... Falou tudo. Já era uma coisa melhor. Mas eu tenho uma teoria que o São Paulo ele está numa deteriorização humana lá dentro do clube, muito por conta também da deteriorização do bairro do Morumbi. Eu vou te explicar um pouquinho resumidamente, tá? Porque isso aí, quando eu falo, tem horas de discussão. O São Paulo cresceu, foi o pioneiro no bairro, né? O estádio do Morumbi. O bairro não era nada, tem fotos que você não tem nada, não tem nenhuma casa, você só tem um estádio. O estádio criou o bairro, na verdade, né? Pois é. E nos anos 70, 80, até um pouco dos anos 90, o Morumbi virou um bairro nobre da cidade de São Paulo. Então, era um bairro que todo mundo gostaria de morar, o Palácio do Governo está lá, o Einstein está lá. Sim. Então, assim, todo mundo, toda a elite paulistana, parte da elite paulistana começou a morar no Morumbi, no bairro do Morumbi. Só que o bairro do Morumbi não acompanhou a evolução dos outros bairros, por diversos motivos, né? O principal deles é porque ele tem um rio que corta entre ele e a cidade. Sim. E o limita muito, né? Assim, limita muito o acesso. E o bairro do Morumbi foi cada vez mais sendo esquecido, os nobres saíram do Morumbi, então os nobres começaram a parar de frequentar o clube do Morumbi. E quem é nobre e ainda está no Morumbi tem uma outra opção que é melhor do que o Morumbi, que é o Paineiras, é o Clube Paineiras, é melhor do que o clube do Morumbi. Então, ontem, nas décadas passadas, quando a gente tinha importantes diretores políticos grandes, como o Laudo Natel, né? Você tinha grandes nobres, cabeças mesmo no Morumbi. Hoje, sem querer assim, sem ser preconceituoso, mas lá só tem gerente. Gerentão de banco, entendeu? Que é uma pessoa que não tem muito conhecimento profissional e técnico para tocar o clube e se amarra eles se amarram pela irmandade de clube. Então, verdade. Eu sou incompetente, você é incompetente, mas nós dois juntos são 2 votos e a gente entra lá como diretor. E não fica por baixo. Então, a coisa funciona assim no Morumbi, entendeu? Então não tem... É muito difícil, ó. Você compara com o Flamengo. O Flamengo é um clube que a sede do Flamengo é na zona sul do Rio de Janeiro, sabe? É convergente lá, entendeu? O Palmeiras mesmo, sabe? Ele fica numa região muito mais nobre que o Morumbi. E aí é muito mais fácil de você ter um Allianz Parque, entendeu? Do que você destruir o Morumbi e fazer um Morumbi novo. É bem complicado. Eu sou totalmente contra isso, Perrone. Primeiro, por tudo que nós já vivemos lá no Morumbi. Eu sou a favor de uma modernização, modernizar o estádio, se tornar não nem digo uma arena, mas ter uma estrutura próxima ao que o Corinthians e o Palmeiras têm em estádio. Mas derrubar o Morumbi eu sou contra de todas as maneiras.
Eu não sou radical também. Assim, de, de qualquer maneira, eu sou contra. Agora, se Uhum. tiver um projeto de você botar o estádio abaixo, como foi com o Beira-Rio, entendeu? Para mim, o Beira-Rio é o maior exemplo do que o que o Morumbi poderia ser. Você bota abaixo as arquibancadas, você fica só com aquela parte da numerada térrea, você Tá. estica até o gramado, e aquela parte de cima de arquibancada, você cria uma estrutura, como tem o Beira-Rio, como tem o Estádio das Dunas, entendeu? Aí eu sou a favor. Como vai acontecer com o Bernabéu, entendeu? Sim. O estádio Santiago Bernabéu do Barcelona, ele é muito semelhante, tá, ao Morumbi pelo tanto de concreto que tem, É entendeu? verdade. E aí eles vão reformar, mas sem dinheiro, sem nenhuma proposta séria, deixa o Morumbi como tá, que o Morumbi é lindo, maravilhoso, não precisa de mais nada por enquanto. Até porque eu acho que foi tombado o Morumbi. Acho que não pode fazer nenhum tipo de mudança no Morumbi depois Não, que foi tombado. Leandro, foi tombado, mas o Maracanã também foi tombado e eles caras derrubaram, sabe? Se entra dinheiro no meio, Falou tudo. É verdade. rola. Outra coisa, Perrone, dentro de tudo que você já viveu no Morumbi, qual foi, assim, a história que você leva para a vida que você tem vivido lá no Morumbi? Pode ser engraçada, um caos estranho, enfim, o que aconteceu lá no Morumbi que você pode contar pra gente? Cara, tem muita história, né? História de título, história de perda de título, jogos épicos, mas esses eu acho que todos os seus amigos aí que você vai entrevistar, todos vão falar. Então A eu vou mesma. falar de coisas que eu acho épicas, que Aham. que aconteceram no Morumbi, mas não envolveram diretamente São Paulo. Por Tá. exemplo, eu fui num dos festivais mais legais que teve lá no estádio do Morumbi, um dos festivais mais legais que teve no Brasil, né? Que foi o Hollywood Rock. Pouca gente, não sei se você lembra do Hollywood Rock, Não foi lembro. o Hollywood Rock teve 3 noites, teve 2 anos e teve algumas noites nesses anos. Mas foi lá que eu ouvi pela primeira vez o show do Red Hot Chili Peppers, foi no Morumbi. O Aham. Nirvana foi no Morumbi. Nirvana é fantástico. Nirvana e Red Hot no Morumbi, pelo amor de Deus, Red Hot eu tenho no meu braço aqui, ó, um pedaço aqui em cima do símbolo de São Paulo, tem aqui, ó, em negativo tem o Red Hot aqui, o Fantástica. símbolo do Red Hot. Eu assisti Iron Maiden no Morumbi, eu assisti AC/DC no Morumbi, eu assisti Kiss no Morumbi, eu assisti tanta coisa, Rush no Morumbi, eu assisti O Morumbi é o cara lá do. Como é o cara? Puta, me fugiu da cabeça. Mas enfim, o estádio do Morumbi ele não foi feito só para jogos de futebol. Na época, quando você não tinha outros locais para abrigar tanto público, o Morumbi era a saída, né? Então, para eventos como o do AC/DC, do Iron Maiden, que eu acho E o fundamentais para aí, minha vida, e o e YouTube do você chegou a Hollywood participar? Rock, hein? Do YouTube também você chegou aí também ou não? Não, o YouTube eu não fui, mas eu fui no Black Sabbath, Top. Roger Waters eu fui. Enfim, sabe, o Morumbi ele é um templo do rock também, além de ser um templo É, Pô, Michael Jackson foi no Morumbi, né? Eu não foi. fui, mas foi no Morumbi. Madonna, né? Sim. Eu não Eu acho que o fui. Morumbi tem a essência de show, mesmo tendo o Allianz Parque, tem outros lugares, não tem lugar igual ao Morumbi. Para fazer show em São Paulo não tem igual. Assim, o Allianz Parque e outros estádios, eles têm um problema de comercial que o estádio ele é tão perto o palco o palco deixa a plateia, né, o público da pista tão apertada, né, e no Morumbi é Uhum. tão grande Sim. que nesses estádios você tem que cobrar mais caro para você ter a rentabilidade de que você teria no Morumbi com um preço mais barato, vamos dizer assim. E não tem a mesma quantidade de pessoas. Não vai ter 60 mil pessoas para ver um show. Só no Morumbi. Mas assim, ó, é ótimo assistir em outros lugares também, mas é o que eu digo para você.
o Morumbi é pioneiro, é o templo do rock em São Paulo. Perrone, uma dúvida. Você escreveu 2 livros para o São Paulo. Como é que foi? Eu sei que você é escritor, você já contou isso para a gente aqui, mas como é que foi Não, contar? eu sou escritor. Eu sou escritor de casos do São Paulo. Fora casos do São Paulo, eu não escrevi nada. Mas só eu considero, por ter o blog, por ter feito esses livros, enfim, qualidade para isso você tem, né? Não preciso dizer. Mas como é que você pensou essa ideia de criar um livro para contar suas experiências, por exemplo, na Libertadores e no Mundial? Então, o livro Trimundial, que foi o meu primeiro livro, né? Eu escrevi porque aquilo lá foi a maior viagem da minha vida, o dia mais feliz da minha vida foi o dia 18 de dezembro de 2005, né? E eu tenho tudo vivo na minha cabeça, até hoje. Eu sei dia a dia o que eu fiz lá em Tóquio, em Yokohama, pro negócio. E aí eu quis transmitir isso pra galera, entendeu? E também porque quando eu ficar velho, talvez eu não me lembre mais, então é só ler o livro de novo para eu me lembrar. Aí lembrar, é verdade. Esse aí foi um livro de memórias, né? É a história da viagem, da nossa viagem, todos os percalços e a glória para assistir. Não é um livro técnico sobre a história do São Paulo no Mundial. Até porque é curto, né? Se você falar a história do São Paulo, você tem que falar da Libertadores, não do Mundial. Então, sim, é verdade. Deu tempo. Agora, o livro da Libertadores, o Morumbi, ele sim é um livro completo, desde o início do planejamento para o título, que poderia vir ou não, até realmente a glória máxima. Então eu conto que o título de São Paulo da Libertadores, como nenhum outro título de São Paulo, caiu no colo. Ele iniciou o título da Libertadores do São Paulo de 2005. Ele iniciou, na minha opinião, em 2002, 2003, com a eleição do Marcelo Portugal Gouveia. E aí conta lá, beabá, como é que foi feita como foi feita a história mesmo, como foi montado o time. Antes de 2005, teve 2004, 2003, que foram anos péssimos. As pessoas estavam... Se tivesse o Twitter, se tivesse ia estar com a hashtag Fora MPG. Teve muito, mas não tinha essa força que tem hoje a internet. Né? Não tinham hashtags ainda, era comentário na SPNet, né? E muita gente, eu lembro que o Marcelo Portugal Gouveia era xingado de tudo quanto era coisa. E todo mundo tem saudade dele. Depois é uma coisa mais técnica e cronológica. Tanto é que o meu livro foi passado antes do livro ir para a gráfica. O Michael Serra, historiador de São Paulo, viu, né, revisou, não tinha quase nenhum, acho que não tinha nenhum erro, né, porque eu bebi muito da fonte do São Paulo e de outros links para poder realmente lembrar da história como ela realmente foi, né? E o livro é muito legal, porque muito pouca gente escreve sobre isso. Você vê título do Fraldinha do Corinthians na Saraiva, mas você não vê livro de São Paulo. É verdade. Então eu vou fazer essa porra assim. Vou botar isso aí no ar também. Eu, lendo o teu livro, tá tão bem escrito e conduzido que parece que eu tô vivendo isso lá junto contigo, sabe? Então eu quero te dar os parabéns aqui publicamente, porque é um livro sensacional que conta, além do que você viveu, os bastidores e o que conduziu São Paulo ao tri da Libertadores do Mundial, entendeu? É algo fantástico. Obrigado. Eu acho que o grande intuito desse livro do Morumbi foi mostrar que o título não cai do colo. E o Trimundial é mais lúdico, né? Assim, ele mostra histórias que a gente passou, o sufoco que a gente passou lá, enquanto o clube treinava num dia, e no outro dia a gente foi tentar ir no treino, a gente errou o trem e fomos para um campo de beisebol. Enfim, é muito engraçado. É mais engraçado do que... Tanto é que eu não escrevo sobre o jogo, né, no Trimundial.
Eu Sim. falo que a gente começou a ver e depois já começa com o título conquistado. Por quê? Porque eu estava bebaço, né, lá no jogo. Com frio, bêbado desse saquê aí. Tomei 1 litro de saquê, né? Segundo tempo, eu não estava vendo nada. Imagina a Eu ressaca. falava, mas o São Paulo sofreu. Eu não vi porra nenhuma do São Paulo sofrer. Aliás, eu sou um sortudo, porque eu não vi o São Paulo sofrer no segundo tempo de tão bêbado que eu estava em 2005. E no fatídico 6-1 do Corinthians em cima do São Paulo em 2015, eu estava Nossa. viajando em Londres e não conseguia assistir. Então, para mim, Graças. aquele jogo não existe. Todo mundo fala, mas eu, olha, nem vi o jogo, não vi nada. Para mim, aquilo lá não aconteceu. Se Você o não passou. título de 2000 do Corinthians existe, esse jogo para mim não existe, então ficou quite, entendeu? Então, eu sou um sortudo nesse. E quero que todo São Paulino com menos de 30 anos também tenha a sorte que eu tenho de ver tanto título legal, com emoção, com conquista e com planejamento. Você falou tudo, Perrone. Eu espero. Eu tenho certeza que o São Paulo vai voltar a ganhar títulos. Isso é questão de tempo. Eu queria um pouquinho da sua opinião. Aí eu vou entrar nessa questão que eu falei que é pegar o gancho dos bastidores. Por quê? Tem muita gente dizendo que o São Paulo está com um problema interno do Diniz com os jogadores, de falta de grana, de salários atrasados. E eu sei que você tem muito bastidor disso para contar para a gente, né? Eu queria que você contasse um pouquinho do que você sabe, até para as pessoas tirarem fake news, porque muita gente está divulgando muita coisa aí que não existe, entendeu? É assim, Leandro, quando o time está bem, ninguém fala nada. Quando o time Sim. está mal, todo mundo procura uma desculpa para poder. Uma desculpa, um subterfúgio, para poder justificar a derrocada, entendeu? Sendo que muitas vezes, eu já fiquei muito tempo dentro do CT, hoje em dia eu não fico mais. Muitas vezes não era nada, era realmente tipo uma queda mental do clube, do Sim. elenco e uma sabe, tipo uma evolução dos adversários, entendeu? Uhum. Aquele título lá que a gente perdeu nas oitavas de final, que a gente foi eliminado pelo Santos, acho que foi 2003, né? O Santos foi 2002. campeão brasileiro, 2002. 2002. Aquilo ali o Santos foi o melhor e a gente deu azar de daquele campeonato não ser pontos corridos. A gente teria ganho, entendeu? Sim. Então, assim, é muita teoria da conspiração. Alguma coisa pode existir em alguns anos? Pode. Mas Uhum. muito, mas assim, é 10% do que as pessoas falam. E neste caso agora, como eu não estou no CT acompanhando, eu converso muito com os setoristas do clube, entendeu? E os setoristas do clube são unânimes em me dizer que o trabalho está sendo bem conduzido lá dentro, entendeu? Que o trabalho está ok, entendeu? Quando perde, você fica um pouco mais abalado, mas é uma coisa normal, isso aí qualquer time fica, não é só o São Paulo. É verdade. E na questão dos salários, os salários estão todos em dia, pelo que eu sei, pelo que eu tive de informação. A única coisa que é notória é que o São Paulo deve para o Daniel Alves, mas o Daniel Alves não está cobrando e não está tirando o pé por causa disso. Eu Existe vejo uma isso também. oscilação individual dos jogadores que não deveria ser natural, mas está acontecendo. Eu até expliquei num blog 2 posts atrás, que o São Paulo é o clube nesse brasileiro que menos troca menos roda jogador. 26. Pô, o cara é cabeça dura, o cara só insiste no esquema. Peraí, cara, ele achou o time ideal, ele achou a formação dele, e não vai mudar, não vai ficar mudando. Não tem time para ir, não tem elenco para isso. Entendeu? O Fernando Diniz não tem elenco para ficar mudando que nem o Palmeiras muda. E outra coisa, Perrone, por exemplo, o Flamengo ano passado não rodava o time, porque o time Também não teve. mudava, isso vai de treinador. O Fernando É Diniz verdade. não muda, o time é líder até hoje por causa desse esquema. E Claro. é óbvio, tem que voltar a ter o que eu chamo, que até eu gosto muito de filmes, né? E Uhum. eu fiz uma relação hoje no Twitter do São Paulo com o Rock Balboa.
que eu amo, né? A série Rock Balboa. Muito São bom. Paulo precisa voltar a ter o Eye of the Tiger, o olho de tigre, que é o que o Apollo fala pro Rock no Rock 3 e no Rock 4. Olho de tigre, vontade de vencer. Sim. O Rock, nos filmes dele, ele passa uma coisa muito inteligente. Se você ficar só se lamentando e procurando desculpa, você nunca vai ganhar nada. Agora, se você para de se lamentar e se você foca no teu trabalho e no teu evento, no resultado, no campeonato, como o Rock parava de se lamentar no meio do filme, começava a focar na luta e no trabalho dele, ele ganhava. Então é isso que o São Paulo tem que fazer. As razões do São Paulo ter o declínio, primeiro, os jogadores... o esquema já foi manjado, então fica mais difícil. Verdade. Esse é um motivo. O outro motivo, alguns jogadores não estão rendendo o esperado, porque mesmo manjado, a gente ganha jogo com esse São esquema. jovens também, né, Perrone? Eles são jovens, eu passo por essa oscilação também, é normal. É normal também, mas para mim o terceiro motivo, que é o mais importante, porque é tudo junto. Uhum. É que nem o que o PVC acho que falou. Quando um avião cai, a culpa não é só do piloto, ou só mecânico, ou só do tempo. É uma série de fatores que fazem um avião cair. E é a mesma coisa com um time de futebol, entendeu? Só uma série de fatores. E para mim, o fator principal, que é o que me deixa mais decepcionado agora, e que eu vou ficar muito decepcionado amanhã, se por acaso o São Paulo deixar de ganhar do Internacional, é que esse time não pode perder o Eye of the Tiger, não pode perder a condição de querer ganhar o título. O brio. Lutar pelo título, de dar o sangue, deixar a alma em campo pela vitória. E isso não aconteceu contra o Atlético Paranaense, não aconteceu contra o Santos e não aconteceu contra o Bragantino. E também não aconteceu contra o Grêmio, quando o Grêmio ganhou, passou de fase para a final. Se a gente estivesse agora na final da Copa do Brasil, tudo ia ser um pouco mais leve. Sim. Mas não é, entendeu? Então, a Copa do Brasil também abalou um pouco São Paulo. É uma série de fatores, mas o fator que não pode acontecer é o São Paulo sucumbir mentalmente diante do Palmeiras, diante do Internacional, diante do Galo, diante do Flamengo. Porque o São Paulo estava 7 pontos, eu nunca achei que o São Paulo era favorito, mesmo com 7 pontos. Mas o São Paulo trouxe essa galera para o baile. Agora o São Paulo não é favorito. Sabe o que falta para o São Paulo, na minha opinião, Perrone? O Luciano, além de fazer falta como um atacante que faz gols, hein, mas ele tem aquele brio, aquela vontade de ganhar. Ele contagia o elenco, ele puxa. Isso, claro, tem essa também. É o Eye of the Tiger. O Luciano é o Eye of the Tiger. Por isso que eu estou muito contente que ele vai... Amanhã ele não vai estar 100%. Mas se ele jogar 45 minutos bem, a gente tem condição de ganhar do Inter. A gente tem que ganhar do Inter, porque nós temos 5 jogos, dos 5 jogos são 4 em casa. Tá certo que não tem torcida. É até bom agora que não tem a torcida, porque a torcida do São Paulo tá tão chata ultimamente. Ela se abala tanto, entendeu? Porque se a gente tivesse ganho o campeonato no ano passado, ou tivesse ganho 2 campeonatos no ano passado, no ano retrasado, todo mundo ia estar brigando. O torcedor ia estar brigando. Só que o torcedor não está brigando. Tem razão, tá? O clube não demonstra, né, esse brio para o torcedor. Mas eu acho que isso é um pouco... Eu fico tão chateado com a torcida de São Paulo, porque é uma coisa que uma hora vai acontecer da gente ganhar o título. Então a gente tem que lutar por ele. A fila vai acabar. Não sucumbir agora. Perdeu os 2 jogos, empatou, não quer dizer que não vai ser campeão. A gente é líder ainda. Não é favorito, mas tá lutando como os outros, entendeu? É que a torcida do São Paulo, Perrone, ela é de momento. O São Paulo nunca teve expectativa de ser campeão, nunca teve. Ainda mais depois das eliminações Mirassol, enfim, pros vexames que nós tivemos. Aí se tornou líder, a torcida do São Paulo achou que iria ser campeã. Eu ainda acho que vai ser campeão o São Paulo. Só que tem que apoio. Eu acho que a cobrança tem que ser após o término do campeonato. Aí ver se tem mudanças, cobrar os jogadores, mas enquanto tem chances ainda, tem que apoiar. É o que você falou, a torcida de São Paulo,
até por estar machucada, tá enfrentando tudo isso, entendeu? Eu não culpo, não. Esse é comportamento de todos os torcedores, tá? Só que o do São Paulo tá mais evidente isso porque o clube está na fila, entendeu? Então, por isso que acontece essa desistência antecipada. Então, o torcedor já sabe que não vai ser campeão. Não é bem assim. Pode acontecer que não seja. Tá pintando o que não vai ser. Mas quem sabe, né? Como eu disse para você, depois de tudo que eu já vi, eu não tenho direito de desacreditar do Clube da Fé. O nosso nome já diz isso. A moeda caiu em pé porque ninguém acreditava no São Paulo. Todo mundo sabe dessa história. Nos anos 40 era Palmeiras e Corinthians. O São Paulo, em um ano, foi lá e ganhou. Então, a gente aprendeu a torcer pro time da fé. Eu penso nisso igualmente a você. É um jogo difícil. O campeonato não é fácil. Só que, assim, todos os times vão passar por dificuldades. Tá todo mundo passando aí por oscilação, entendeu? E a gente é líder aí. Tem que acreditar nisso. O grande jogo é o dessa quarta-feira. Esse é o grande jogo que vai apontar algumas coisas aí para o São Paulo. Pensa igual. Mas eu acredito na vitória, Perrone. Acredito porque o estilo de jogo do São Paulo bate com o do Inter. E o Inter também vai ter que sair o Inter vai ter que buscar a partida também. Não vai poder ficar atrás aguardando o São Paulo. É aí que a gente tem. Um dos maiores jogos que o São Paulo fez nesse Campeonato Brasileiro, por incrível que pareça, foi um empate com o Inter no Beira-Rio. Foi, é verdade. Teve muita chance de gols. Técnica e taticamente, o time foi muito bem. Só não ganhou lá por detalhes. Lembra que o Inter teve um jogador expulso no começo do segundo tempo, o São Paulo apertou, ficou em cima. Foi muito bom, foi melhor até do que o 2-0 do São Paulo em cima do Palmeiras no Allianz Parque. Tática e tecnicamente. Sim, é verdade, é verdade. Se repetir o futebol que fez lá no Sul, a chance de ganhar é grande. Ainda mais com a volta do Luciano, o Arboleda vai fazer uma falta, porque, querendo ou não, é um excelente zagueiro, vai fazer falta amanhã, mas eu espero que a gente consiga ganhar 1-0 é goleado. O importante é ganhar e aumentar essa gordura pro Inter e pro Atlético Mineiro, e pro Flamengo, no caso, né? E se por acaso não ganhar, que jogue bem. Sim. Tá faltando além de... jogue mal ganhando. Mas se não ganhar, pelo menos que jogue bem. O que não pode é não ganhar e não jogar bem. Tá faltando resultado e tá faltando também desempenho. Se você ver o jogo contra o Bragantino, o São Paulo não jogou nada. É o que você falou, tem que ter desempenho. Se ganhar jogando feio, ótimo. Mas o importante é ter um resultado que o São Paulo... Vou dar um pitaco positivo aqui. O São Paulo perdeu 2 jogos e empatou 1. Então, há 3 jogos o São Paulo não ganha, e contando com o do Grêmio também não ganha, né? 4 jogos, e mesmo assim ainda ele é líder. Então, a coisa pode virar a partir de amanhã. Vamos torcer. É para isso que o torcedor serve. Perrone, para finalizar, primeiro eu vou te agradecer por perder esse tempinho aqui comigo, que é uma honra gigantesca. É muito legal bater papo com você, Leandro. Você é um cara super gente boa, um cara super esclarecido, é um cara super apaixonado pelo São Paulo. Eu gosto muito de conversar com o torcedor, com você, que é meu amigo. Agradeço. E também gosto... eu acho que a gente serve para isso, né? Não é só futebol. Não, o futebol é o principal, mas o futebol me trouxe tantas coisas boas, Perrone. Me trouxe amigos, me trouxe títulos que o São Paulo, alegrias, vitórias, enfim. O futebol é aquela frase do Milton Neves. Dentre as coisas menos importantes, é a mais importante, né? É algo que eu guardo para a vida. Eu queria te perguntar 2 coisas, Perrone. Você já vive no Morumbi há 30 anos. A maior vitória que você viu no Morumbi, que você conta no estádio do Morumbi, é a maior derrota que você viu. Eu tenho a minha, mas eu quero ouvir a sua opinião primeiro. Sobre a maior derrota do São Paulo. A maior vitória que eu vi no Morumbi foi o primeiro jogo da final de 93, São Paulo e Universidade Católica. Você acabou com a Universidade Católica, acabou, a ponto dos jogadores dos chilenos, na saída do jogo, né, na ida para o vestiário, já cumprimentarem o time de São Paulo por serem campeões, porque no Chile não iria reverter. São Paulo até perdeu de 2-0 lá no Chile, mas ali não tinha como, né? Essa, para mim, foi a maior vitória.
a maior derrota que eu vi no Morumbi não foi nem a maior, foi a mais doída, né? É isso que eu acho que você quer dizer ou não? Isso, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que eu sei qual é, mas eu vou deixar você falar. Tá, muita gente vai falar que é de 94, né? A derrota por pênaltis para o Vélez. Um título a gente tava ganho, né? O Vélez foi lá para fazer catinho. A gente foi garfado nesse jogo, Perrone. O São Paulo foi roubado nesse jogo. Então, mas... E não foi nem derrota, né? Foi um empate. Ah, não, o São Paulo ganhou. Ganhou de 1-0. Palinha perdeu o pênalti. Então, para mim, a mais doída que aconteceu foi a final contra o Corinthians em 1990, que foi o primeiro título brasileiro do Corinthians. O Corinthians ganhou no Morumbi. Ganhou os 2 jogos, né? Sim. E naquele jogo, o torcedor de São Paulo estava tão bravo, mas tão bravo. Depois do jogo, eu era muito amigo da Claudinha Pimenta, que é filha do presidente Pimenta da época, né? Do José Mesquita Pimenta. Eu era muito amigo dela, estudei com ela na FIAN, né? Publicidade. Uhum. E a gente foi pro vestiário e a torcida queria bater no Tele Santana, queria bater nos jogadores. Chamava ele pé frio, chamava ele frio. Pé frio, deu tudo. E eu fiquei tão triste naquela época. Eu até ganhei uma camiseta naquela época de um dos jogadores. Eu não lembro se era o número 16. Eu não lembro quem era. Se era não sei se era o Mário Tirico, estava lá na época ou não. Mas era o número 16. Que eu, no dia seguinte, ou ou em 2 dias seguintes, no dia seguinte, acho que eu fui no CT com meu pai, tipo, pra meu apoiar, sabe? Tava terminando sabe? Tipo, o pessoal tava esvaziando os armários. E o Tele tava lá, né, no CT. E o Tele me viu. Ele tirou do corpo dele a camisa dele de comissão técnica e me deu. Que presente. Até hoje. Eu tenho a camisa do Tele até hoje. Porque a gente foi dar força pro Tele. Porque o São Paulo tinha perdido, o Tele estava meio que na corda bamba, né? E o Tele ficou. E aí a história a gente já sabe. Perrone, imagina se tivesse redes sociais naquela época. Como o Tele teria sido. Não era mais técnico de São Paulo, nem o Tele passou um tempo sem ganhar jogos no São Paulo. Sim. Em 92 ele perdeu, na Libertadores, ele perdeu os primeiros jogos e mesmo assim continuou no cargo. Sim. É por isso que eu fui contra a vinda do Diniz, até por todo o histórico que ele tem, né, de como treinador. Mas depois que tá aí, Perrone, tem que apoiar. Tem que apoiar, tem que dar credibilidade para ele. Olha aqui, ó, o T. Venuto, ele pergunta se eu sou o quê do Rica Perrone? O que a gente estava falando? Eu sabia. Vai estar gravado aí, o Leandro vai estar gravado, é a primeira pergunta que o Leandro fez para mim. Aí você, depois que terminar aqui, o Leandro salva e você assiste um pouquinho de novo, você vai ver que eu sou do Rica Perrone. Eu sabia que essa pergunta ia ser dita, é a primeira pergunta que eu fiz, porque todo mundo questiona isso. Galera, é o seguinte, primeiramente eu quero agradecer o Perrone por participar aqui comigo. Não tenho palavras para agradecer, Perrone, esse tempo que você deixou aqui comigo para me auxiliar nesse projeto que eu estou iniciando. Peço desculpas para as pessoas, às vezes a gente passa com nervosismo, é algo novo para mim, né, essa questão de falar na câmera. O Perrone está acostumado já, o Perrone já sabe lidar com isso. Agradeço, Perrone, sempre fui teu fã, via as suas postagens lá em 2010, 2011, falava, cara, eu quero conhecer esse Perrone porque ele tem uma áurea muito bacana. E quando eu conheci, sem sombra de dúvidas, é o que eu pensei, o cara é nota 10. Você lembra quando a gente se conheceu? Pode falar ao vivo aqui ou não? Pode, claro. Você queria o caderninho do Rogério Ceni que eu tinha, lembra? Foi isso mesmo. Eu não lembro como eu apresentei esse caderninho, que você chegou para mim e falou, não, eu quero esse caderninho de qualquer jeito. Foi engraçado. É que, não sei se as pessoas sabem, eu sou colecionador de tudo que você imaginar do São Paulo, eu tenho, Perrone. Então, eu vi esse caderninho e aí, na época, eu mandei uma mensagem para você, eu nem esperava você me responder. Você foi super cordial comigo, me chamou para tomar um café, a gente almoçou, na verdade, no dia. Aqui perto da agência. Isso, nos tornamos amigos, isso há 3, 4 anos atrás. Você estava desempregado, não estava naquela época? Tava, isso mesmo. Não estava trabalhando na época.
você me deu força, enfim, para me recolocar também. Não tenho palavras para agradecer, porque você foi muito cordial comigo. Por não me conhecer, eu sou um simples torcedor, você me deu a mão, estendeu. Conheci muito torcedor graças a você. Participei de grupos, participei de discussões políticas. Quebra-pau político é demais. Nossa, muito. Isso é muito bom de falar disso. Gente, cada um tem a sua posição política, a sua posição sexual, a sua posição étnica, a sua posição religiosa. E dane-se o que você pensa da outra pessoa ter isso diferente de você, entendeu? Aqui todo verdade. mundo... clube grande, São Paulo, um clube tão grande, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Vasco, Flamengo, Botafogo, são tão grandes que eles comportam tudo. Então não adianta, sabe? Discussão política, discussão religiosa, não tem... A unanimidade é burra. A unanimidade é burra. A nossa torcida é plural, tem diversos tipos de pessoas, e isso que é o mais legal, né? Porque atinge todo mundo. Você sempre me tratou muito bem, não tenho o que dizer. Eu quero mais uma vez aqui publicamente agradecer o Perrone por perder esse tempinho comigo, de contar um pouquinho da história, porque o que eu penso, Perrone? Por que eu criei esse projeto? Eu postei no vídeo, mas só para deixar aqui na live também, existem blogs, amigos que nós temos que fazem análise dos jogos, né? Ambiente do clube, mas eu nunca vi ninguém fazer lives para conhecer o torcedor. Porque o São Paulo, os clubes existem pela gente. A gente faz o São Paulo. E aí eu pensei em criar isso, grandes amigos para conhecer um pouquinho da história. Essas histórias que você passou para a gente aqui, nunca foi divulgado isso, entendeu? Não. E é algo que é muito bacana de se ouvir. Eu quero expandir esse projeto aí, já tem outras pessoas que vão participar. Eu quero deixar aqui publicamente dizer que quinta-feira eu vou fazer com o Luca Bop, que é um escritor do Canhoto. Muito bom, me atendeu também de maneira muito cordial. Não conheço ainda pessoalmente, mas será uma honra entrevistar ele na próxima quinta-feira. Então é isso, Perrone, te agradeço publicamente, você é um amigo que eu tenho, e qualquer dúvida, qualquer necessidade, estou à disposição para você e para todos aqui. Se tiver sugestões para me fazerem, eu agradeço, mando um DM, que eu estou aberto a ouvir tudo. Críticas também, é sempre bom de ouvir. Não, obrigado aí pela oportunidade de mostrar um pouco mais dos bastidores do meu trabalho, tá? Uhum. E vamos que vamos, né? Muito legal o teu projeto. Eu acho que quanto mais blogueiros, quanto mais youtubers, quanto mais influencers, quanto mais Instagrams, quanto mais portal de torcida, melhor. Muito. Mostra, quanto mais, melhor. Quanto mais pessoas, melhor. Penso, é isso mesmo. E aí meu incentivo é 100%. O que não pode é você ser ofensivo com as pessoas. Isso daí já basta a vida, que é uma ofensividade gratuita diária. Imagina, verdade. Né? Imagina se a gente resolver amplificar isso jogando mais gasolina na vida. Não dá. Obrigado, Concordo. gente. Daqui a pouco eu tenho outra live aqui, 10 horas, então já tenho que... Forte abraço. Tomar mais um golinho de cerveja antes de começar a segunda live. Obrigado. Salva aí, hein, pra galera. Vou salvar. Só tomo corona na bebida, hein? Acabou aqui minha coronita. Perrone, forte abraço. Grande abraço aí, tá bom? Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.